A defesa do ex-presidente Lula entrou com recurso no Ministério Público contra os procuradores da Lava Jato, que, num espetáculo midiático, fizeram graves ataques sem apresentar nenhuma prova. O anúncio foi feito no início da tarde, logo após a coletiva de Lula. Antes da coletiva do ex-presidente Lula, transmitida ao vivo pela TVT, o Partido dos Trabalhadores divulgou uma nota de repúdio à operação de ontem. Mancomunados para criminalizar nosso partido e animar a campanha midiática contra os governos liderados pelo PT, estes burocratas facciosos agora buscam concluir o trabalho sujo que lhes foi encomendado pelas forças reacionárias. Seu objetivo é retirar da cena política o principal líder do povo brasileiro e restringir os próximos processos eleitorais a um jogo controlado pelas oligarquias. A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva recorreu ao Conselho Nacional do Ministério Público contra os procuradores da Lava Jato por graves desvios funcionais na apresentação da denúncia contra o ex-presidente. Os procuradores que chamaram ontem uma coletiva, que usaram recursos públicos para tratar de um assunto que sequer estava na esfera de atribuição deles, cometeram, ao nosso ver, um grave desvio funcional, e esse desvio funcional está sendo hoje, agora, comunicado ao Conselho Nacional do Ministério Público, que é o órgão competente para apreciar esse tipo de situação. Para o deputado federal Vadir Damus, do PT, os procuradores da Lava Jato têm feito do Ministério Público Federal de Curitiba um instrumento político de perseguição ao ex-presidente Lula e devem ser responsabilizados por isso. São irresponsáveis. Nós temos que responsabilizar essa turma. Eles não podem agir assim impunemente. Eles não podem usar o poder do Estado para perseguir alguém que tirou da linha da miséria e da linha da pobreza milhões de brasileiros. Estão a serviço das classes dominantes, estão a serviço das elites brasileiras, estão a serviço de interesses internacionais. Isto é o que se chama Operação Lava Jato. Os senadores Lindbergh Farias e Gleice Hoffmann, do PT, destacaram que a seletividade e os excessos cometidos pelos procuradores da Lava Jato têm como objetivo caçar os direitos políticos de Lula antes das eleições de 2018. Porque afastaram a presidenta Dilma e agora querem inabilitar o Lula para 2018. Eu pergunto, que democracia é essa? Você rasgou 54 milhões de votos de um presidente? Nas manifestações agora é uma repressão nunca vista. E agora querem que a eleição de 2018 seja um jogo de faz de conta, um teatro. Porque querem tirar uma parte. Querem ficar só eles para disputar. Pior que isso, está colocando inclusive o Ministério Público numa situação de chacota, porque o que nós estamos vendo hoje pelas redes sociais, por comentários, por articulistas até da grande mídia sobre o que foi feito, é exatamente isso. Então não precisa mais de prova, eu tenho que ter convicção. Basta convicção, eu denuncio uma pessoa. Nós estamos voltando à Idade Média, é isso? Para ajudar a gente a entender todo esse processo de denúncia do ex-presidente Lula e a atitude dos procuradores, nós convidamos o advogado Hugo Albuquerque, professor da PUC de São Paulo. Seja bem-vindo, Hugo. Hugo, explica para a gente, do ponto de vista jurídico, o que há de errado em uma denúncia baseada em convicções e não em provas cabais, que foram as expressões usadas pelos procuradores. Bom, boa noite, Thalita, agradeço aqui, boa noite aos telespectadores. Bom, qualquer Estado de Direito no mundo, no Brasil inclusive, a acusação ela tem de seguir um procedimento, ela não pode ser um processo arbitrário conduzido pelo Ministério Público ou qualquer outro órgão. Então, de tal maneira, não é a sua convicção pessoal, a sua opinião pessoal, é a sua opinião fundamentada na lei. Quer dizer, um promotor, um procurador, como um agente público, ele tem obrigação legal de se basear aí. E ele precisa ter uma prova, para fazer uma acusação. Não pode ser simplesmente o fato dele não gostar ou não concordar com alguém. Ele não pode ter uma convicção no vazio. Precisa ter alguma coisa que indique efetivamente. Claro. Você comentou que a acusação tem páginas e páginas de ilações e acusações políticas histéricas. Qual a diferença entre ilação e acusação concreta? Porque a ilação, basicamente, é uma ideia abstrata onde eu vinculo qualquer coisa de acordo com a minha opinião, uma conjectura, uma hipótese que eu construo.
Qualquer um pode fazer isso, mas não um agente público, um procurador, quando ele faz um líbelo acusatório, ainda mais contra um ex-presidente da República. Eu preciso ter uma relação concreta, preciso ter o que se chama de nexo causal. Aconteceu uma coisa aqui, o cidadão Luiz Inácio Lula da Silva está ali, o que é que liga ele? E ontem, professor, efetivamente não teve nenhuma prova. São 150 páginas, é imenso, mas a rigor o que eles falam é na ausência de provas, é no predomínio da convicção, algo até religioso, até algo fundamentado numa inspiração divina, mas que ninguém consegue provar como é que seria, como o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva seria o comandante de um esquema criminoso que a própria Operação Lava Jato tem, entre vários depoimentos que foram prestados, comprovam que, na verdade, isso começou antes do governo do ex-presidente Lula. Como é que ele pode ter sido comandante, enquanto presidente da República, de um esquema criminoso que antecedeu o seu próprio governo? Sim. Então, isso entra em contradição formal com, com as denúncias que são apuradas pela própria Lava Jato. Sim. Então, como é que é possível as duas coisas? É uma contradição. E essa falta de provas torna essa denúncia questionável e até a atitude dos procuradores questionável? A atitude deles é questionável, porque, na realidade, eles fazem um PowerPoint, eles ligam um cidadão a uma série de fatos criminosos gravíssimos, fazem uma acusação e você não tem vínculo. Isso não pode funcionar dessa maneira impune. Eu acredito. Infelizmente, o Brasil é um país que tem uma série de problemas, procurou fortalecer o Ministério Público ao longo do tempo para tentar dar uma solução a isso daí, mas isso tem reverberado no sentido inverso. Muitas vezes se vê abuso de poder, muitas vezes... Porque o procurador, ele é um cidadão também, ele age segundo a lei, estritamente segundo a lei, não contra a lei nem próximo à lei. Então, ele não é um justiceiro no Velho Oeste. Ele tem de se balizar dentro do Estado de Direito de normas e regras muito firmes, sobretudo quando diz respeito ao processo penal. Então, não é só o cidadão Luiz Inácio Lula da Silva, que pode ser, sim, objeto de uma investigação, mas o promotor, o procurador da República, ele tem a obrigação de se balizar por essas mesmas regras. Essa denúncia ela precisa ser aceita pelo juiz. O que acontece caso ela seja aceita agora, nesse momento, sem prova nenhuma? Basicamente, ele se torna réu em relação àquelas acusações. E você acredita que isso que possa acontecer, o juiz aceitar uma denúncia sem provas? Se acontecer erro judicial, eventualmente pode acontecer, a defesa do ex-presidente Lula pode, claro, intervir, tem advogados muito capacitados, mas se ocorrer, ao meu ver, é um erro lamentável. Mas essa denúncia feita pelos advogados de Lula vai continuar valendo mesmo quando o juiz aceita essa denúncia? Claro, se ele aceita, ele se torna réu e a partir daí ele terá a oportunidade de se defender. Agora, se tornar réu nesse sentido, com uma acusação dessas, é absurdo, é assustador, é assombroso. Os apoiadores de Lula afirmam que existe uma perseguição contra ele. Como você avalia isso? Olha, eu acredito que a Operação Lava Jato não tem tratado todos os investigados e acusados com equidade. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva já foi alvo de uma condução coercitiva. Quantas pessoas foram? Por exemplo, o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, recém-cassado, atualmente ele está sob a jurisdição da Justiça Federal, desse mesmo Ministério Público Federal, ali no âmbito da Justiça Federal Paranaense. O que aconteceu com ele? Com algum familiar dele? Então, eu acredito que você tem um caso inegável de 2 pesos e 2 medidas aí, pelo que já aconteceu e pelo que está acontecendo agora. Então, isso é um erro que tem que ser corrigido no âmbito dessa operação, senão vai ser dado vazão para esse tipo de crítica, sim. Porque Claro. É difícil explicar como uma coisa acontece com o cidadão Luiz Inácio Lula da Silva e não acontece, por exemplo, com o cidadão Eduardo Cunha. Quer dizer, você poderia questionar o mérito da operação, falar se ela é muito rigorosa ou não e está de acordo com a lei, mas o que a operação não pode ser de pronto é rigorosa com uns e não rigorosa com outros. Aí você tem uma contradição formal expressa no próprio andamento da operação. Claro. Professor, muito obrigado pelas suas explicações, pela sua participação aqui no seu jornal. Obrigado, Thalita. Boa noite.